Seja bem-vindo ao Mesa 1, uma produção Altec Sistemas. Eu sou Elida Queiroz, CEO da Altec, e hoje recebo com muito carinho ele, que é nosso co-founder, especialista nos temas de gestão para bares e restaurantes, Nelson Milner. Nelson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Elida. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre gestão de restaurantes e falar um pouco mais sobre a Altec. Obrigado, vamos lá. Vamos começando então, aquecendo o nosso primeiro bloco. Nelson, eu quero falar com você sobre o básico bem feito. Nós acreditamos que essa é a base da transformação. Mas, infelizmente, é sabido que muito da gestão ela ainda é negligenciada no food service brasileiro. Qual que é a tua visão sobre esse tema? A palavra negligenciar é um pouco forte, né? Porque ela dá a entender que existe algum tipo de descuido. Na verdade, a gente vê muito falta de consciência da importância da gestão nos restaurantes. Entendo. Então, a gente vê gestores muito especializados na gastronomia, no atendimento. Isso, eles são exímios operadores e muitas vezes eles não têm a consciência da importância de fazer gestão no restaurante. Dividindo um pouco naquilo que é importante no restaurante, a parte de vendas, em geral, dão bastante atenção em controle de vendas, controles de vendas por dia, por garçom, gosto de ver os pratos que estão mais saindo em geral. Então isso eles acabam tendo mais pessoas preparadas para isso, processos mais definidos na parte de vendas e, consequentemente, a gente vê mais ferramentas no mercado, softwares disponíveis para essa parte de vendas. Já na parte de retaguarda, que a gente fala dos controles financeiros, estoque, compras, isso a gente consegue ver menos consciência da importância e acabam tendo menos pessoas treinadas para cuidar dessa parte financeira e menos controles mesmo dessa parte de retaguarda e, consequentemente, você vê poucas ferramentas disponíveis no mercado para poderem cuidar dessa parte de retaguarda que é extremamente importante para os restaurantes. E nessa parte de retaguarda, né, ainda mantendo o tema do nosso bloco, do básico bem feito, como que você acredita que o controle de CMV, um controle de estoque, de atendimento, pode de fato se tornar uma vantagem competitiva para esses restaurantes? Perfeito. Esses são dos dois indicadores mais importantes de um restaurante na parte de controle de gestão de retaguarda, além do controle das vendas, lógico. O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é basicamente relacionado aos custos variáveis do restaurante, ele é importantíssimo. Hoje você encontra restaurantes com descontrole enorme de CMV que não sabem muitas vezes nem por onde começar, não sabe o custo dos pratos, não sabe a margem dos pratos, o que eles estão gerando de margem, não conseguem fazer contagens de estoque, não conseguem gerar o CMV real da sua operação. Então, a gente, com a nossa ferramenta, ajuda o gestor a conseguir controlar melhor isso, que é um indicador extremamente importante. E o outro indicador, que é o CMO, que é o custo da mão de obra, é outro indicador extremamente importante nos restaurantes, que é o segundo item de maiores custos numa operação de restaurantes. Então, logicamente que a gente conseguindo ajudar o gestor a trabalhar com mais produtividade, menos pessoas trabalhando de forma mais eficiente, seja nas vendas, seja nos controles financeiros, seja nos controles de estoque, etc., compras, a gente vai estar auxiliando o gestor do restaurante a ter mais eficiência e, consequentemente, mais resultado. Perfeito, Nelson. E pensando, né, você falou que vendas acaba sendo um assunto mais dominado, com um pouco mais de tecnologia à disposição. Como é que eu faço para diferenciar aquela tecnologia que realmente causa efeito, que é útil, daquela que só é bonitinha? Ótima pergunta. Normalmente, a gente vê no mercado de tudo. Softwares, sistemas que são muito voltados para a parte estética, muitos sistemas voltados para a parte funcional. O ideal é que a gente tenha as duas coisas juntas. Esse é o nosso trabalho e esse é o objetivo da Altec, de prover uma ferramenta que seja tanto que tenha bom visual
o visual está muito ligado à usabilidade. Sim, né? sim. Então, a jornada do vendedor, a jornada do garçom, de como que ele, com poucos cliques, ele consegue gerar fazer o atendimento e gerar as informações. O pessoal relacionado à parte de retaguarda, que consiga de uma forma útil, né? Útil e com boa usabilidade, conseguir fazer controles financeiros, controle de estoque. Então, a gente tem que tratar de uma forma que os dois estejam juntos e conectados, e esse é o nosso objetivo da Altec com a nossa ferramenta. Então, conforme a dica do nosso especialista, você que eventualmente ainda não controla o seu CMV e seu CMO, é a hora de se dedicar, olhar, analisar, fazer todo esse acompanhamento para que você realmente consiga ter a gestão do seu negócio na palma da sua mão. Seguindo então para o nosso bloco 2, vamos falar um pouquinho sobre tendências de futuro. O Nelson acaba de desembarcar depois de 2 grandes eventos do nosso segmento, que foi a NRA em Chicago e a FISPAL, que aconteceu aqui em São Paulo. Nelson, o que chamou mais a sua atenção nessas 2 últimas edições das feiras? Conta para nós. Eu vou começar pela FISPAL, que foi uma ótima oportunidade. A FISPAL estava ótima, uma feira daqui de São Paulo, que tem todos os anos. O volume de expositores foi muito grande e a feira foi realmente interessantíssima para dono de restaurante. Eu recomendo que todos venham para a FISPAL. Nós estávamos com o stand, então para a gente foi uma oportunidade ótima, e a FISPAL esse ano fez um trabalho um pouco diferente, que foi de juntar os espaços da área de tecnologia com as empresas de tecnologia meio próximos, então ficou fácil para o visitante poder localizar as empresas de tecnologia, e para a gente foi ótimo, porque a gente estava apresentando o Next, que é a nossa nova versão, que é uma versão hoje muito mais moderna, tanto em visual quanto em funcionalidades, então foi ótimo. Muitos dos nossos clientes adoraram vir no nosso stand para conhecer as novidades, e muita gente que não conhecia a Altec teve a oportunidade de nos conhecer e entender um pouco como a gente pode ajudar a todos. A NRA, que é essa feira que tem todos os anos em Chicago, é uma feira gigantesca, é uma das maiores feiras do mundo, é a maior feira dos Estados Unidos, tem todo ano. Foram mais de 3.000 expositores lá e 260 só de tecnologia. Eles tinham um pavilhão, que uma parte do pavilhão era só da parte de tech. Então foi interessantíssimo a gente participar, da gente entender um pouco como que nós estamos em comparação com o mercado dos Estados Unidos. A gente se surpreendeu muito de ver que os nossos avanços, muitas coisas, a gente está muito próximo daquilo que é útil para um dos maiores mercados do mundo, que é o mercado americano de restaurantes. Então acabou sendo interessantíssimo. A NRA desse ano trabalhou muito a parte de otimização de mão de obra, que é voltado para o CMO, sustentabilidade, redução de desperdícios e principalmente a parte de IoT, que é a internet das coisas. Muitos equipamentos que a gente viu, todos eles conectados, todos mandando informações para o gestor, informações para a nuvem. Eu falo não só da parte de tecnologia. Sim. Fornos, geladeiras, fritadeiras, todo tipo de equipamentos, tudo conectado, tudo provendo dados para que possam ser utilizados futuramente pelos gestores. Foi uma ótima experiência. E qual que é a diferença, né? Você está falando bastante de tecnologia e essas vertentes. Se a gente for pensar na maturidade dos 2 mercados, né? Faz para nós um paralelo do quão maduro nós estamos frente ao mercado americano. O mercado americano, ele é muito maduro na parte de processos e ferramentas para isso. Eles estão muito mais hoje utilizando ferramentas, softwares e ferramentas para todo tipo de controle, e o americano ele é obcecado por dados. Né? Então ele realmente levanta dados de tudo e procura ter todo tipo de informação para poder ajudá-lo nas informações. Eu acho que isso que o mercado americano está avançado em relação a gente, mas a gente vê já no Brasil muita gente, muitas empresas, muitas redes já utilizando bem sistemas e ferramentas para poder ter dados e usar a seu favor na gestão.
Perfeito, Nelson, obrigada. E pensando nas inovações que você conheceu, o que você considera que ainda está um pouco distante para nós? Elida, a gente está avançando bastante. Lógico que aqui no Brasil a gente vê, especialmente fora dos centros urbanos, muitos processos manuais, mas a gente vê uma grande evolução, especialmente que os operadores já têm muito mais familiaridade, muito mais intimidade com devices, equipamentos, sejam ele para usar smartphones, smart POS, todo tipo de sistema. Então, hoje é inimaginável, como 15 anos atrás, quando não tinha, a gente tinha até mão de obra quase semi-analfabeta, e hoje, como a gente evolui, que todos utilizam as ferramentas, usam os sistemas, ou seja, a gente já tem uma base de gente preparada para poder encarar e usar bem as ferramentas que a gente oferece. Perfeito. E o que os pequenos, aquele que está começando, pode aprender com essas grandes feiras? A gente encontrou na feira muita gente de pequenas cidades, de interior, de outros estados, muito interessados, porque hoje a situação, o problema de mão de obra, mão de obra difícil e mão de obra não especializada, hoje é um problema que a gente tem em todo o setor, em todos os setores. Então realmente tinha muita gente interessada em conhecer tecnologias para você poder aumentar a eficiência do trabalho e conseguir dar os seus resultados com menos pessoas, de forma mais eficiente, mais produtiva. Então, mesmo para os pequenos, a feira foi extremamente interessante, muito utilizada, muito útil. Muito bom, Nelson. Fica aqui então um convite para você nos encontrar. Em 2026 estaremos na FISPAL e não deixe também de participar da programação internacional da NRA, que esse ano levou a maior delegação fora dos Estados Unidos, foi a delegação brasileira. Então, vale a pena investir e entender um pouquinho do que eles estão fazendo por lá. E agora vamos falar sobre inovação. Nelson, como inovar sem perder o controle da operação? A base está em conseguir tornar a operação mais eficiente sem afetar a experiência do cliente. Então a gente usa a tecnologia, a gente oferece a tecnologia para que a jornada do cliente seja mais rápida, mais eficiente, que você consiga fazer pedidos de forma mais dinâmica, que você tenha controles melhores, que você agilize processos de impressão ou de visualização de pedidos na cozinha, que você agilize pagamentos, que é uma parte importante de você trabalhar com eficiência e rapidez. Então, tudo isso a tecnologia traz para o restaurante uma forma dele otimizar e trabalhar melhor. E é isso que é o nosso objetivo, da gente trazer ferramentas que consigam ajudar o gestor nesse aumento da eficiência, sem afetar a experiência. Em alguns casos, até melhorar a experiência do cliente, se a gente consegue fazer com mais rapidez, com mais agilidade e em todos esses pontos. Perfeito. Nelson, me diz a tua opinião. Inteligência artificial realmente vai pegar ou é só um hype? Claro que vai. Inteligência artificial está aí, é uma realidade. A quantidade de dados que são gerados pelos sistemas, pelo nosso sistema, é gigantesca. Dados de todos os tipos, sejam dados de venda, sejam dados de compras, todo tipo de controles. E a inteligência artificial vem para nos ajudar a fazer o planejamento. Então a gente consegue entender através de relatórios todo o nosso histórico e a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer todo tipo de planejamento. A gente vai conseguir fazer um planejamento de vendas num ano de algum tipo de produto ou fazer qualquer tipo de projeção com base naquilo que a gente tem do passado, ou de repente fazer uma projeção de compras com base naquilo que foi vendido, utilizando os dados que estão disponíveis no nosso sistema. E a gente tem, logicamente, a Teca, que é a nossa mascote, e que a gente vai conseguir. Os nossos clientes usuários vão fazer perguntas para a Teca e ela vai trazer respostas com base naquilo que já está de dados, já estão disponíveis e vão conseguir ajudar a nossa operação. Então a Teca será muito bem-vinda.
E fala para nós como que essas soluções de autoatendimento, delivery, toda essa conexão entre as ferramentas, como é que elas têm sido alteradas, né? Como que a Altec está lidando com isso para entregar a melhor experiência para o usuário? Perfeito. O assunto do delivery, ele veio para ficar na época de pandemia. Sim. Essa foi uma época que não podia ter atendimento presencial, então boa parte dos restaurantes se reinventaram, foram muito mais para o mundo do delivery e melhorou muito todos os processos de pedidos, de conexões, de logística e tudo mais. A pandemia do Covid passou e a gente continua tendo um incrível número de pedidos de delivery, ou seja, virou um hábito, especialmente nas cidades maiores, especialmente acima de 50 mil habitantes, aonde existem outras questões, né, de tempo, trânsito, ou seja, o delivery trouxe uma comodidade, então os restaurantes presenciais voltaram e o delivery continuou. Uma quantidade muito grande de plataformas de delivery surgiram, cada vez mais, né? Então os restaurantes vêm buscando mais opções e a gente da Altec está fazendo o trabalho de estar integrado com todos, ou seja, o nosso objetivo, qualquer plataforma que o nosso cliente tenha, que a gente consiga fazer um trabalho de integração para poder facilitar esse processo e manter a operação mais produtiva no delivery. Perfeito. Então, fica a dica para você que eventualmente ainda não utiliza inteligência artificial no seu negócio, se atente e conte com a Teca para obter melhores respostas a respeito da gestão do seu bar ou restaurante. E agora vamos falar sobre crescimento sustentável. Nelson, conta pra gente o que significa crescer com saúde nesse setor. Ótima pergunta, Obrigada. Elida. A gente já viu muitos casos de restaurantes que dão foco só nas vendas e não na gestão, não nos custos, sejam eles custos variáveis, CMV ou custos operacionais, mas principalmente sem entender o que geravam de margem e, em alguns casos, quanto mais vendiam, piorava a sua rentabilidade. Poxa. É lógico que a gente, através da nossa ferramenta, a gente viu muitos casos de clientes que tinham boas vendas e não conseguiam gerar resultados, e a partir do momento que usavam a nossa ferramenta, a partir do momento que usavam a Altec, conseguiam ver, enxergar os números, enxergar os seus custos, fazer os seus controles, e as rentabilidades aumentaram muito. Então isso é muito visto no mercado de quem sai de um controle só de vendas para fazer gestão. Perfeito. E nessa linha, né, de controles mesmo, de gestão, quais são as métricas que realmente importam? Nós já falamos do CMV, falamos do CMO, o que também vale a pena ficar atento? Elida, tem uma frase muito conhecida que fala que faturamento é vaidade, resultado, lucro é sanidade e caixa é rei. É verdade. A gente ajuda através da nossa ferramenta com que o gestor enxergue não apenas o faturamento, que é aquilo que mais existe disponível no mercado, para que ele consiga realmente enxergar o seu lucro, a sua lucratividade e principalmente não apenas se deu lucro ou deu prejuízo, mas saber exatamente aonde que estão os pontos, aonde ele está bom e onde ele está ruim, seja no CMV, seja no CMO, seja em outras despesas operacionais, sejam despesas de ocupação, sejam despesas comerciais, financeiras, etc., para que ele consiga enxergar o resultado operacional e não só saber se está bom ou se está ruim, mas saber, caso esteja ruim, aonde que está ruim para que ele possa melhorar. Através disso e através de ações, né, que ele, usando a nossa ferramenta, ele consegue planejar ações e consegue melhorar muito a lucratividade dele. Fica aqui então a dica, se você está controlando só o número das suas vendas, só o seu faturamento, tem uma área enorme ainda de possibilidades que você precisa olhar e que com certeza vão trazer para você decisões mais embasadas e seguras para você crescer de forma saudável.
Já falamos de processos, já falamos de tecnologia e agora vamos falar de pessoas. Conta para nós, Nelson, o papel do fator humano nesses tempos tão tecnológicos. Importantíssimo o fator humano. A tecnologia sozinha não faz nada. É muito importante que o restaurante e o gestor tenha com ele pessoas treinadas, capacitadas, motivadas, comprometidas, para que possam tocar os seus processos, que tenham bem definidos os processos, que são guias, que é justamente aquilo que você vai poder gerar de conhecimento para os colaboradores e guia das operações, de todas as partes da operação, seja ela no atendimento, seja ela na cocção, na cozinha, na limpeza, em todas essas formas, ou seja, esses dois fatores, pessoas e processos, são importantíssimos para que formem um tripé junto com a tecnologia e você consiga usufruir disso para a sua gestão. Perfeito, Nelson. E em tecnologia, eu acredito que a Altec pode auxiliar, a formar. Qual que é a contribuição que você enxerga que a Altec traz para a construção dessa cultura no food service? Total. A gente sempre se colocou como uma ferramenta voltada para a inteligência de restaurantes. Ou seja, até que desde o seu começo surgiu como uma ferramenta feita por gente que conhece operação de restaurantes, que já enfrentou problemas de restaurantes, para conseguir desenvolver uma ferramenta efetivamente voltada para soluções dos problemas dos restaurantes. Então é isso que acaba nos diferenciando e fazendo com que os gestores de restaurantes gostem da nossa ferramenta da forma como gostem e, de novo, que utilizem realmente a ferramenta para o seu benefício. Perfeito, Nelson, muito obrigada. E qual que é o seu conselho para quem está começando agora ou recomeçando? Partindo do princípio que ele seja um entendido da gastronomia e de atendimento, o meu conselho é que ele seja um obcecado por números, que ele cuide dos controles, cuide da administração e que tenha uma equipe que possa estar com ele, que seja treinada para que possa dar apoio para que ele possa realmente fazer a gestão e obter sim os resultados tão esperados e tão sonhados por aquilo desde o momento que ele buscou a abertura do restaurante dele. Por isso nós sempre dizemos que um negócio é um negócio feito de pessoas para pessoas. E agora eu quero partir para o quadro O que você me indica? Nelson, nós falamos sobre gestão, falamos sobre tecnologia, inovação. Eu quero que você me sugira alguns nomes, ou de empreendedores, ou de suas próprias casas, que estão mandando muito bem nesses temas que nós trocamos aqui hoje. Quem que você pode me indicar? Pergunta difícil essa, hein? Vou me comprometer com isso. A gente tem muitos clientes hoje que utilizam bem a nossa ferramenta e a gente, no histórico da Altec, eu acabo estabelecendo muito mais do que uma relação fornecedor-cliente, acabo estabelecendo uma relação de amizade com os nossos clientes. A gente tem clientes de longuíssima data que desde o começo usam bem a nossa ferramenta e que hoje estão lá e a gente, mais do que relação profissional, a gente tem uma relação de amizade. Por exemplo, o Bassi é um cliente que usa o nosso sistema desde o começo. Nós estamos falando de muitos anos atrás. Um restaurante super premiado. Outro que é premiado também, que é o Aizome, da minha amiga Thelma. Ganhou um prêmio recentemente. Ganhou um prêmio recentemente, está pronta para abrir mais uma loja. E são muitos. Eu gostaria de ter mais tempo. Numa próxima você me faz de novo essa pergunta. Eu faço uma lista, porque são muitos queridos clientes que não só se tornaram nossos parceiros, como se tornaram nossos amigos, e a gente espera estar com eles numa jornada muito longa, por muitos e muitos anos. Seguimos então para o encerramento do primeiro episódio do Mesa 1, um podcast realizado pela Altec Sistemas. Nelson, foi um prazer te receber aqui e espero você em um futuro próximo. Muito obrigado, foi ótimo, obrigado pelas perguntas, fico muito feliz de ter participado, muito sucesso para nós. Para nós. E se você curtiu esse conteúdo, conhece alguém que pode se beneficiar aprendendo um pouco mais com o nosso especialista, não deixe de compartilhar o link. E é claro que o nosso papo continua nas redes sociais. Te vejo em breve.